Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Se fosse por decisão nossa, ele estaria na seleção do Mano Menezes. Está aqui a Dimara Oliveira, nossa centroavante especial desse Band News Futebol Clube. Dimara Oliveira, bom, os 2 jogos dos times mineiros na Série A do Campeonato Brasileiro acontecem no sábado. Ontem eu soube que você esteve na Toca da Raposa, observando aquele treino com portões abertos para a torcida. Então, conte-nos todas as novidades. Primeiro a gente tem que repetir, né, Antonelli? Porque é uma rodada decisiva. É uma rodada decisiva. Aliás, nós já podíamos... fala isso nós podíamos deixar isso gravado todos os dias. A gente é uma rodada decisiva. Pronto. Mas foi muito bacana, Paulete. Acho que esse retorno à Toca 1, o Cruzeiro não treinava lá desde 2007. A Toca 1 tem aquele clima, né? Aquela coisa que você retorna ao passado do próprio Cruzeiro. É um local histórico, né? Onde a seleção brasileira passou, onde o Cruzeiro com seus grandes craques sempre fez de lá a sua casa. Então foi um reencontro muito bacana com a Toca 1 e com o torcedor do Cruzeiro. 1.300 torcedores estiveram nas arquibancadas da Toca. Eu diria que 500 ou mais pelo lado de fora. Ou seja, mostrou como a torcida do Cruzeiro está carente de ver o Cruzeiro em Belo Horizonte, né? Eu acho que esse retorno à Arena do Jacaré vai mostrar bem isso nessa proximidade maior. Acho que a importância, porque é bom o jogador sentir o que existe da torcida para ele, né? O carinho, o acreditar no título. E foram essas manifestações que os jogadores do Cruzeiro puderam ter ontem na Toca da Raposa, nessa ideia do técnico Cuca. Acho que ele foi brilhante nisso, porque a gente fica acompanhando os treinamentos do Corinthians, do Fluminense, com a torcida. Mostrou que a torcida do Cruzeiro tem a mesma mobilização em cima do time que as outras equipes que estão na disputa do título. Então, acho que foi muito bacana por esse lado. Os jogadores saíram super felizes, o técnico Cuca também. E olha só, acho que isso vai se repetir aí, porque foi muito bom esse encontro dos jogadores com o torcedor. Falando um pouco da equipe, o Cuca repetiu aquela formação, que traz o Gil e o Léo na zaga, que coloca o meio-campo com o Fabrício Henrique, o Paraná e o Montijo, e acho que o torcedor e o Corinthians vão ter algumas surpresinhas, porque nós não vimos o Gilberto atuando como um lateral mesmo, na ausência do Diego Renan. O Gilberto atuou como um ponta, sabe? Mais aberto pela esquerda, com o Thiago pela direita. O Thiago não participou do treinamento de ontem, que ele foi resolver problemas particulares, mas esse é o posicionamento que vai acontecer. E o Wellington Paulista, como aquele homem de área, mais à frente, acho que o meio-campo do Cruzeiro joga melhor com esse tipo de formação. E o que demonstra que o Cruzeiro vai ser uma equipe ofensiva sim para cima do Corinthians, óbvio, se resguardando ali na marcação, com os 3 volantes, mas é uma equipe que está indo em busca e efetivamente sabe da importância desses 3 pontos em cima do Corinthians, esse adversário direto. Diante de tudo isso, o torcedor pode ficar tranquilo que ontem nós acompanhamos, além dessa relação bacana com a torcida, um time que mostrou bastante ofensividade e mostrou que está chegando em São Paulo realmente para dificultar as coisas para o Corinthians e trazer esses 3 pontos. Lembrando que o árbitro de Corinthians e Cruzeiro é o Sandro Meirahit, do Distrito Federal, que na verdade é mineiro de Poços de Caldas, né? Mas pesa alguma coisa sobre ele? Não, Olha só, ele foi o árbitro do último clássico, né? O Atlético reclamou bastante da arbitragem dele, mas eu acho que em alguns momentos ele não difere muito do que a gente tem reclamado da questão de arbitragem, não. Está na média. Ele está na média e vamos ver por aí o que acontece. O outro jogo decisivo para os mineiros é, sem dúvida nenhuma, esse Atlético e Flamengo, que tem os bastidores envolvendo essa partida, acho que mais até do que o que a gente vai ver dentro das 4 linhas. Mas antes de você falar do Atlético, só para a gente fazer uma projeção, e você falou do Cruzeiro voltando para a Arena do Jacaré, o Cruzeiro jogará na Arena do Jacaré 2 partidas ainda, né? Contra o Vasco e contra o Palmeiras, que é da última rodada. Exatamente, né? 2 jogos. Ele volta, retorna aí para essa proximidade com a torcida. Depois que foi a Uberlândia e sentiu que por lá, toda vez que ele enfrentar times do eixo Rio-São Paulo, vai ser complicado para ele, que a torcida pode ser contrária. Aí voltou para dentro do Jacaré. Agora, na passagem por Uberlândia... Não, ele foi teve muito sucesso, foi maior. Mas acho que nesse momento de mobilização, essa presença do torcedor faz muita diferença. Daí esse balaio de gato aí, Atlético e
Flamengo? O que está acontecendo nessa confusão? É interessante, né? Porque você tem um maior questionamento. Parece que realmente é o Atlético contra o Vanderlei Luxemburgo e não contra o Flamengo. Claro que tem o peso dessa rivalidade enorme que existe com o Flamengo, que vem dos anos 80, que vem desse histórico, né? Talvez seja o adversário mais concreto do Atlético em termos nacionais, depois, obviamente, do Cruzeiro. Lembrando que naquela época, nos anos 80, o Flamengo tinha um jogador maravilhoso chamado José Roberto Wright, que hoje é comentarista de televisão, né? É incrível como é que era o 12º, como é que uma pessoa que tem uma atuação pífia como teve o seu José Roberto Wright, hoje ainda comenta a arbitragem. Eu não entendo. Aí ele ainda lembra tudo para aumentar a rivalidade desse jogo. Mas agora eu não sei quem tem mais essa popularidade, se é ele ou é o Vanderlei Luxemburgo, junto à torcida do Atlético. Continue. Então, e aí os jogadores ontem perguntados sobre essa história, eles estão sempre falando da importância que o Vanderlei tem, dele como treinador, mas que ele não foi feliz por aqui. Então tá todo mundo meio se segurando, e vale a gente relembrar para o torcedor atleticano o seguinte, olha só, vale vaiar, né? Vale conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo, mas não pode tocar, não pode jogar nada. Isso prejudica o Atlético. A gente tem que alertar isso mais uma vez. A Polícia Militar pediu uma redução dos ingressos que estavam destinados à torcida do Flamengo, já para evitar essa confusão toda. Nós vamos estar rindo, não, Paulo. Eu tô rindo aqui porque você vale conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo. Eu tô imaginando qual será o tom da conversa da torcida do Atlético. Olha só, no UOL aqui o Luxemburgo falou que é normal falar palavrão com o jogador. Vale a torcida usar palavrões para conversar com ele? Vale, né? Essa conversa é de cada um, né? O vocabulário que vai usar é de cada um. Agora, bem no ouvidinho dele, né? Interessante que ele disse assim que não vai admitir hostilidade, né? O admitir a gente pode colocar bem entre aspas, porque do jeito que a gente está sentindo a coisa... Agora, a gente está falando sério para o torcedor do Atlético, que é preciso ter consciência nesse momento. O momento do Atlético é muito delicado e qualquer coisa que ultrapasse isso que a gente está dizendo de conversar com o técnico Vanderlei Luxemburgo prejudica o time. Vai prejudicar o time, vai prejudicar o grupo, enfim. Mas a gente sente uma mobilização enorme dos jogadores do Atlético pelo resultado, pela importância do jogo, por ser sim o Vanderlei Luxemburgo do outro lado, mesmo quando eles dizem que é para esquecer um pouco isso. A gente fica na expectativa, então, da confirmação do Zé Luiz e do Diego Souza aí nessa equipe do Dorival Júnior. Bom, fim de jogo, sexta-feira já está acabando, pelo menos para nós aqui na Band News FM, no jornal Band News Minas, primeira edição. A Dimara está indo para a TV Band Minas às 12h30. Minas Esportes. Com Super tudo Minas isso Esportes e muito mais. Perfeito. Antonélio Souza, um prazer enorme ter dividido esta manhã de sexta-feira com o senhor. Até a próxima segunda, Paulo Leite. Até a próxima segunda e que possamos sempre ser felizes como somos até agora. 11 horas, a direção de jornalismo da Band News FM Belo Horizonte é de Ivana Moreira.